Carlos, é pedófilo? Sou o quê? Se é pedófilo. Oh, Carlos, essa pergunta só não é ofensiva porque parte do princípio que é uma tentativa de qualquer título especulativo. Não, é evidente que não sou pedófilo, não sou abusador, nunca tive relações com menores, nem de nenhum sexo. Sou heterossexual, militante e ativo ainda. E portanto, nem como alcunha isso se pode aplicar. Portanto, nunca violaste ninguém, basicamente. Nunca abusaste de ninguém. Nunca, nem psicologicamente, quanto mais sexualmente. Aliás, sempre fui contra qualquer tipo de abuso. O abuso político, o abuso económico, o abuso físico, o abuso doméstico, do homem sobre a mulher ou da mulher sobre o homem. Eu acho sempre defendi soluções pacíficas para todos os conflitos. Sou um profundo admirador e seguidor, sempre que a vida me exigiu ou permitiu isso, de pessoas como Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. São esses os meus heróis, e Jesus Cristo, evidentemente. Alguma vez mentiste? Todos nós mentimos. Quantas vezes é que nós não dissemos, epá, desculpe, cheguei atrasado, mas foi o trânsito. Houve um engarrafamento na Avenida da Liberdade, epá, estava uma fila enorme na bomba de gasolina e não estava nada, fomos nós que nos atrasámos, ficámos a dormir. Claro que todos nós mentimos. Mas esse tipo de mentiras são as chamadas mentiras inofensivas. Agora, uma mentira que tivesse qualquer influência em relação à possibilidade de me julgarem um mentiroso ou capaz de mentir num caso grave, nunca. Nunca menti e sempre fui muito crítico em relação aos mentirosos. Como é que vai agir se uma criança que estiver a brincar... Como é que vai o quê? Como é que vais reagir se tiver uma criança a brincar contigo na rua? Tranquilamente, como sempre reagi, perfeitamente à vontade. Sempre gostei de brincar com crianças, as crianças sempre gostaram de mim, portanto não tenho complexos, não tenho marcas. As marcas que eu possa ter é aos olhos de qualquer outra pessoa, mas isso é o problema dessa pessoa, não é meu? Estás preparado para reagir? Completamente. Quando uma pessoa, se houver um pai, por exemplo, que veja um filho a brincar consigo e que... A minha reação é, eventualmente, se ele mandar afastar, afaste-me. Quer dizer, respeito naturalmente a vontade do pai da criança, mas não por iniciativa minha, por me sentir desconfortável. Não. Alguma vez sentiste medo? Medo? Muitas vezes, em várias situações na vida, desde a iminência de um desastre de aviação até atravessar uma zona de Nova Iorque em que, teoricamente, poderia correr algum risco de ser violentado, assaltado. Logo nos primeiros tempos, eu lembro-me que fui a uma cerimónia evocativa das bombas de Hiroshima no Harlem. Eu não sabia que ia para o Harlem. Quando cheguei lá, fiquei sozinho no meio da escuridão, no bairro que na altura era um gueto de Nova Iorque, perigosíssimo, não é? E quando foste detido, sentiste medo? Não. Tranquilidade enorme. Até porque a minha convicção é de que se tratava de um erro qualquer. Aliás, eu tenho uma cena engraçada na Polícia Judiciária. Perguntaram-me se eu queria ser interrogado só no dia seguinte, porque a partir da meia-noite, só com a autorização do arguido, é que se faz o interrogatório. E eu tinha vindo ao Algarve, foram buscar o Algarve, podiam ter apanhado ali em Birre, mas resolveram ir passear os senhores da PJ até ao Algarve, embora de noite não havia sol, mas devem ter adorado a viagem, não é? Só para montar o esquema da minha fuga, como é evidente que é público, não vale a pena estar a chover no molhado. Mas eu disse ao senhor da PJ que sim, senhor, eu quero ser interrogado já porque quero voltar para o Algarve. E ele disse-me, mas o seu carro ficou lá. E eu disse ao inspetor, mas não há táxis em Lisboa. Evidente que eu estava convencido, disse-me que voltava para o Algarve e que havia apenas um mal-entendido do facto de eu estar ali. Falando ainda em relação a esse interrogatório, o que é que se passou nesse dia? Passou que eu estive à espera até quase às 2 da manhã, 2h30, para ser interrogado, porque estava a ser interrogado o Dr. Freire Diniz, julgo que o Dr. Hugo Marçal também,
E, portanto, só por volta das 2 e tal da manhã é que fui interrogado. E o juiz Rui Teixeira fez-me 4 ou 5 perguntas. Se eu conhecia alguém na Casa Pia, se eu conhecia alguém com lotes, com um carro Lotus. Mostrou-me uma fotografia que, a posteriori, veio saber que era a Selva, a Casa das Orgias, não é? Perguntar se eu conhecia aquela casa. A Casa de Elvas. A Casa de Elvas. E, portanto, foram 3 ou 4 perguntas deste género, a que eu respondi sempre que não, como é evidente, e ele então, porque eu disse que não, a todas achou que não valia a pena continuar a interrogar, porque eu continuaria a dizer que não, o que é um critério extraordinário, não é? Portanto, o inocente diz que está inocente, então fica preso. Se o inocente disser que está culpado, fica em liberdade. Quando sair aqui da prisão, vai querer mostrar-se ao mundo ou vai esconder-se? Nem uma coisa nem outra, vou fazer uma vida perfeitamente normal, como fiz enquanto estive lá fora antes de me apresentar aqui. Ao cinema, ao teatro, aos restaurantes, vou com os meus amigos, a casa de pessoas, alguns eventos para que eventualmente seja convidado, como fui, mas... Embora eu não goste muito de eventos sociais, mas pode haver um por qualquer significado especial me apeteça ir, mas não, nunca foi essa a minha vida, conforme você sabe, não é? O Carlos, do que se lembra de momentos felizes na sua infância? Na minha infância? Tive momentos felizes, certamente. É claro que tive momentos felizes. Lembras-te de alguns? Tive pouca infância, mas tive momentos felizes. Lembro-me, não sei se pode chamar felicidade. Eu agora tenho estado a escrever biografia e tive que fazer uma viagem até à infância. Lembro a primeira vez que vi um carro, por exemplo. Saltei de alegria, tinha passado um carro à minha porta, havia poucos carros nesse tempo, estamos a falar de 1945, aí, não é? E aquilo era uma aldeia, não passavam ali carros, o trânsito era de carroças. E quando vi o primeiro carro, entrei em casa aos gritos, um carro. Depois vim a saber que era um Citroën arrastadeira. Com a descrição que eu fiz, um dos meus irmãos disse-me que era uma arrastadeira, que era o nome que se dava ao Citroën desse tempo. Passei momentos muito felizes no telhado da minha casa, na aldeia, a sonhar com outros mundos e outras pessoas. E tive a felicidade de ter os pais que tive, que me transformavam cada dia no exercício da felicidade e de afeto, nomeadamente a minha mãe. O meu pai era mais austero, mas a minha mãe era um doce. Portanto, toda a minha vida foi envolvida em açúcar da mãe, com muitos mimos, muita ternura. Portanto, isso é felicidade. Portanto, destacar um momento, eu preferia dizer que, enquanto fui criança com a minha mãe, fui sempre feliz. Quais eram os brinquedos que tinhas e quais eram Brinquedos? Os brinquedos e as brincadeiras que tu preferias? Não tinha muitos brinquedos, lembro-me. Um brinquedo que eu achava piada era uma coisa que eu acho que ainda se vende nas feiras hoje, que é um pássaro em madeira todo colorido com um cabo comprido e com umas rodas. E nós empurramos com o cabo e o pássaro vai bater nas asas. Esse é um. Havia outro também, que acho que também ainda se vende nas feiras, que era um acrobata. São 2 pauzinhos com um fio torcido, com o acrobata pendurado. E nós apertando a base dos pauzinhos, o acrobata faz acrobacias. Esses foram os brinquedos que eu tive até chegarmos a Luanda, onde no Natal, possivelmente 48, 49, entre 49 ou 50, no Natal eu tive pela primeira vez um brinquedo de corda que era um magnífico, brilhante, reluzente carro encarnado de bombeiros, que foi o sucesso do bairro entre os miúdos que brincavam comigo. Eras traquinas quando eras miúdo? Traquinas? Não muito. Um bocado reservado, aliás, como hoje sou, nunca fui uma pessoa muito extrovertida, embora as pessoas tenham a imagem contrária disso. Sou até bastante tímido, sempre fui e sou. A timidez só desaparece frente a uma câmara de televisão, por exemplo. Aí, ou um microfone da rádio, a trabalhar. Na profissão, sou de facto uma pessoa extrovertida, mas quando acaba o momento profissional e me reduzo à minha condição de ser humano, sou bastante, me incomodam os olhares das pessoas, por exemplo, quando entro num restaurante. Isso
levou-me sempre a reagir de uma forma, tentando evitar os olhares das pessoas, indo sempre em frente. As pessoas confundiam isso com arrogância da minha parte. Muita gente dizia que eu era arrogante, peneirento, vaidoso. Vaidoso sou um bocadinho, mas peneirento nunca, não é? E arrogante jamais. Mas era um bocado fruto dessa timidez. Na infância, na escola, alguma vez foste castigado, revoltaste com os castigos? Não, tive um episódio sinistro com o diretor e dono da minha escola na instrução primária, que ele tinha um professor contratado com o qual se zangou, discutiram muito aos gritos e aquilo foi para o tribunal. E o diretor da escola, dono da escola, quis que eu fosse testemunhar a favor dele contra o tal professor, mentindo, dizendo que vi uma coisa que não vi, que tinha visto ele agredi-lo. E eu disse que não ia. Pensei 24 horas e disse que não ia porque não ia mentir para um tribunal ou qualquer outro sítio. Consequência disso, esse professor chamou-me ao quadro e apresentou-me um problema que ele sabia que eu era incapaz de resolver. Como eu não resolvi o problema, fui castigado com 12 reguadas, com uma coisa que se chamava a menina dos 5 olhos, que era a palmatória, aplicadas por um colega que o professor exortava que batesse com mais força, ou senão era ele o castigado. Portanto, o fascismo é atávico, de facto. As mulheres da sua vida sempre o apoiaram? Sempre. As mulheres da minha vida e as mulheres na minha vida. Há dois tipos de mulheres que me marcaram. São as mulheres da minha vida e depois há as mulheres que passaram também na minha vida e que, de alguma forma, eu guardo delas grandes recordações. E todas elas, as que tiveram a oportunidade de estar próximas, se manifestaram e continuam a manifestar todo o seu apoio, escandalizadas com tudo isto que se tem passado. Voltava a casar? Não tenho resposta para isso. Nunca planeei o futuro nesse terreno e, portanto, não posso dizer que sim nem que não. Porque o último casamento que eu tive foi com a Raquel. Quando me separei da Marluz, eu tinha planeado não voltar tão pouco a viver com alguém, nem era casar. Apetecia-me estar sozinho, viajar, fazer a minha vida e, enfim, ter os meus momentos mais íntimos com o sexo oposto, quando tivesse que acontecer e de acordo com as circunstâncias, mas não como um projeto de vida. E, no entanto, acabei por casar, acabei por ter uma filha, portanto, utilizando o aforismo popular, nunca digas desta água não beberei, não digo sim nem que não. E voltar a ter mais filhos? Bom, eu adoro ter filhos, mas julgo que, devido à minha idade, seria uma crueldade muito grande para o filho, porque se a estatística se aplicar à minha vida, eu tenho mais 4 anos de vida. Porque a esperança média de vida em Portugal do homem são 77 anos. Eu faço 73 este mês. Portanto, ter um filho para desaparecer quando ele tem 3 ou 4 anos seria muito cruel. Aliás, foi uma das coisas em que eu pensei, por exemplo, quando se planeou, no sentido em que planear é desejar e se acontecer, acontece, com um grande desejo de que acontecesse, quando se planeou a Mariana, a minha filha mais nova, eu pensei muito que a diferença de idades depois entre mim e a minha filha, não pela diferença de idades, mas pelo pouco futuro que eu tinha à minha frente para a acompanhar, mal eu sabia que o não acompanhamento é consequência desta perversidade que me fizeram. Os seus filhos têm-no acompanhado sempre? Completamente. Apoiado? Militantes. Visitam-me com regularidade, falo sempre possível ao telefone e não é apoiar, manifestam. É um sentimento curioso, porque quando nós temos uma vida regular, sentimos que os filhos gostam de nós ou nos amam, o chamado amor filial. Mas
sentimos isso como uma normalidade, quase uma rotina. É assim, é um facto da vida. Na situação em que eu estou, aquilo que era um facto da vida passou a ser a prioridade da vida. Quer dizer, as minhas filhas manifestam-se com muito mais amor, ou sou eu que estou mais aberto a receber esse amor, do que durante o período da vida normal lá fora. Talvez eu seja mais carente também, e, portanto, o impacto do amor seja maior. Mas o certo é que eu sinto mais amado agora do que antes de vir para a carreira. O Carlos gosta de cumprir regras? De cumprir regras. De quê? Regras. Cumprir regras. Não, eu acho que a vida em civilização é um conjunto de normas, todas elas suscetíveis de serem quebradas, não é? Portanto, há normas com as quais eu concordo, há outras com as quais não concordo, e aquelas com que não concordo não me apetece cumpri-las, não é? Mas é evidente que há um mínimo de tecido social que tem que ser construído em cima de normas, nomeadamente normas morais. Depois há as normas estéticas, as normas éticas, enfim, e aí pode haver situações em que não me revejo nessas normas e nessa altura quebro-as, acarretando com todas as consequências, como é evidente. É difícil para o Carlos assumir os erros? Não. Já cometeu erros? Sim. Não, eu não vou dizer que é fácil também. Eu na vida sempre me conduzi partindo de um princípio que aquilo que eu penso, porque eu penso, deve estar certo. E, portanto, eu atuo em função daquilo que penso. Logo, as minhas ações estão certas, estão corretas. Se aparecer alguém a dizer que eu estou errado, eu admito o diálogo e admito ouvi-lo. Mas compete a essa pessoa convencer-me e demonstrar-me que eu estou errado. Se não o fizer, eu continuarei teimosamente no meu caminho. Portanto, se me mostrarem que eu errei, eu admito imediatamente o erro e peço desculpa se, eventualmente, o meu erro tiver prejudicado alguém ou alguma situação. Há algum erro em concreto que te recordes, que tenhas cometido e que admitiste? Fiz alguns erros de análise em relação a certas pessoas e tive a oportunidade de esclarecer as situações, mas erros, sim. Erro, não. Alguma vez sentiste vergonha daquilo que fizeste? Senti o quê? Vergonha Vergonha? daquilo que fizeste? Não, nem pensar. Nunca sentiste vergonha? Não, vergonha não. Há alguém Já me senti envergonhado em várias situações. Mas como consequência, não como causa. Nunca causei situações propositadamente que eu sabia que me poderia vir a envergonhar, por exemplo. E não me lembro de ter nenhuma situação... Não, vergonha não. Senti algum constrangimento algumas vezes na vida, isso é verdade. Até no trabalho a fazer relatos de futebol, por exemplo, quando por um lápis de língua me saiu um palavrão, isso é sentir vergonha, mas eu não emendei de maneira que passou despercebido, possivelmente. Mas aquela vergonha de dizer eu portei-me mal, estou envergonhadíssimo, não tenho memória disso neste momento. Estás zangado com alguém? Neste momento. Estás zangado com alguém? Nunca. Não estás zangado com ninguém? Não, porque eu tenho uma filosofia de vida muito simples. Para eu me zangar com alguém, é preciso que esse alguém tenha importância para eu me zangar. As pessoas que têm importância na minha vida nunca provocam situações para eu me zangar. Logo, isto é um silogismo puro. Logo, não estou zangado com ninguém. Agora, há pessoas com que eu tinha relacionamentos que cortaram esses relacionamentos, que acabaram esses relacionamentos. Há pessoas em relação às quais eu sinto desprezo. É uma forma de zanga, talvez. Nesse sentido, estarei zangado com algumas pessoas. Mas, felizmente, sinto só desprezo por elas, porque não têm importância na minha vida. Porque seria para mim muito, muito doloroso estar zangado com alguém que tivesse importância na minha vida. Isso encaixava na minha próxima pergunta. Tenho uma ou duas situações. Já tenho uma ou duas situações de alguém que está zangado comigo e que eu gostaria que não estivesse. Isso sim. E alguém que lhe deu algum pedido de desculpas ou alguém a quem o Carlos queira pedir desculpas? Eu pedi desculpas a uma pessoa
que eu não vou identificar, é uma senhora. O conjunto de circunstâncias levou-me a ter um comportamento precipitado e gostava que não tivesse acontecido. Aliás, eu confesso isso na minha biografia. E qual era a outra hipótese? Alguém que deve um pedido de desculpas. Alguém que me deve pedir desculpas. Isso há muita gente. Não é? Neste processo, então, há muita gente. E não estou a falar de entidades oficiais. Estou a falar de pessoas dos meus relacionamentos anteriores. Há pessoas que me devem pedidos de desculpas, sim, os quais eu não aceitarei. Eu tenho, por exemplo, posso dar um exemplo de uma pessoa que trabalhou intimamente comigo durante anos e anos e anos, que se portou muito mal neste processo todo e que, inclusive, já depois fez comentários não sobre o processo, mas sobre como o meu comportamento em relação a essa mesma pessoa, comportamento profissional, profundamente mentiras, e que chegou ao meu conhecimento porque ele disse esses comentários a pessoas que me vieram dizer. São amigos comuns. E essa mesma pessoa, um dia, eu estou em casa há relativamente pouco tempo, há 3 anos, telefonou. Daqui é fulano tal, não sei o quê, só para dizer que nunca disse mal de ti a ninguém. Deve ser um remorso, porque eu soube e não fiz comentários, guardei para mim. Portanto, ele deve ter sentido remorso e telefonou-me. Por exemplo, essa pessoa portou-se mal, muito mal. Não quer identificar? Não.